insight de hoje, eu quero tratar de um tema que se tornou emergente, principalmente ao longo da pandemia que a gente está vivendo, com tantas pessoas trabalhando em home office. Eu estou falando de segurança digital. Ao longo do primeiro semestre de 2020, o noticiário foi invadido por manchetes falando de ataques cibernéticos por tudo quanto é canto, no mundo todo e especialmente no Brasil. A gente diz que não é líder em nada, então, no ranking de ataques cibernéticos a gente ocupa a inglória segunda posição no ranking de países que mais sofrem com ataques realizados por hackers. Como sempre, eu acredito que o conhecimento acaba sendo o melhor antídoto para entender do que a gente está falando e para compreender a melhor forma de agir. Por isso, no Insight de hoje, eu quero te contar quais são os tipos de ataque mais comuns que a gente encontra no mundo digital. Seguramente, você já deve ter ouvido expressões como ransomware, phishing, em especial durante a pandemia do novo coronavírus. Só que agora é hora de você entender o que essa sopa de letrinha quer dizer. E, principalmente, no próximo Insight, eu quero que você fique ligado, porque depois de falar para você quais são os ataques mais comuns, é claro, no próximo Insight, eu quero trazer uma série de dicas para que você possa se proteger desses mesmos ataques. Vamos começar pelo termo mais genérico. Esse termo é malware. O termo malware é uma contração das palavras inglesas malicious software, ou software malicioso numa tradução mais ou menos livre. Simplificando, malware é qualquer parte de um software que tenha sido codificada com o objetivo de danificar dispositivos, roubar dados e causar danos às pessoas. Vírus, cavalos de Troia, spywares e ransomwares estão entre os diferentes tipos de malwares. E a seguir, vamos falar de algo que eu acabei de mencionar, que é o tal do ransomware. O ransomware é um dos tipos de malware que é instalado no seu computador sem o seu conhecimento e sem o seu consentimento. Ele bloqueia partes do seu sistema ou pastas dos seus arquivos, criptografando os dados e escondendo a chave para que você não consiga decifrá-la. Além disso, geralmente ele também bloqueia a sua tela. Você abre tem um pop-up dizendo que você foi hackeado. É uma espécie de sequestro virtual, onde o sequestrador só libera o acesso aos seus dados novamente se você pagar. Esse pagamento geralmente é cobrado em Bitcoin ou algum tipo de transferência eletrônica. O grande problema é que mesmo com o pagamento não existe qualquer garantia de que o sequestrador irá entregar a chave para conseguir recuperar os dados, sendo assim uma grande forma de extorsão. Fica ligado. Esse tipo de ataque cresceu 350% durante a pandemia e o Brasil, mais uma vez, é líder em contest. Por exemplo, foi um ataque de ransomware que paralisou fábricas da Honda mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Você provavelmente viu isso no noticiário. O próximo tipo de golpe é o phishing, que consiste no crime de enganar as pessoas para que elas compartilhem informações confidenciais, como senhas e número de cartão de crédito. É como uma espécie de pescaria mesmo. O hacker lança iscas para ver se alguém fisga. Na técnica mais comum, as vítimas recebem um e-mail ou uma mensagem de texto que imita uma pessoa ou organização em que o usuário provavelmente confia, como por exemplo um colega de trabalho, um banco ou órgão governamental. Quando a vítima abre o e-mail ou o texto que ela recebeu, ela encontra uma mensagem que às vezes é assustadora, induzindo a deixar o bom senso de lado e fazendo a pessoa se sentir com medo ou com uma espécie de ansiedade, ou ainda ela pode receber uma oferta irrecusável que pareça fazer sentido para ela. A mensagem normalmente exige que a vítima clique em algum link e acesse um website onde ela vai executar alguma ação imediata ou assumir algum risco por algum tipo de consequência, do tipo, se você não fizer agora, daqui a pouco não vai ter mais. O golpe do Corona Voucher, que aconteceu também durante a pandemia, é um exemplo disso. Milhões de pessoas foram afetadas por esse golpe lá no início da pandemia. Elas receberam uma mensagem, tipicamente por WhatsApp, que dizia algo como: veja se você tem direito ao benefício de R$600 oferecido pelo governo federal. Claro, sob o efeito do pânico do início da pandemia, as pessoas se sentiam compelidas a clicar e eram direcionadas a um site que imitava com perfeição a página do governo federal e informavam uma série de dados pessoais naquela página que não tinham qualquer propósito a não ser serem capturados por esses mesmos hackers para que eles pudessem fazer uso posterior dessas informações.
Na sequência, nós vamos aos ataques que são conhecidos como DDoS, que é uma sigla de Distributed Denial of Service. Um ataque do tipo DDoS é um ataque malicioso que tem como objetivo sobrecarregar um servidor ou um computador, esgotando os seus recursos como memória e processamento, por exemplo, e fazendo esses recursos ficarem indisponíveis para acesso. Eles são diferentes dos ataques tradicionais, em que os hackers e agentes maliciosos normalmente infestam computadores com pragas virtuais para danificar arquivos. Os ataques do tipo DDoS são apenas para fim de sobrecarga, deixando servidores e sites lentos, instáveis e indisponíveis para acesso. Em outubro do ano passado, por exemplo, a AWS, que é a estrutura de nuvem da Amazon, imaginem vocês, um gigante, sofreu um ataque de DDoS por 8 horas. E em março de 2020, agora desse ano, o site do Departamento de Saúde dos Estados Unidos interrompeu completamente o seu funcionamento, mais uma vez em função do mesmo tipo de ataque de DDoS. O próximo tipo de ataque é conhecido como ataque de força bruta. Esse ataque ocorre quando o atacante usa determinadas técnicas para testar combinações de senhas com o objetivo de descobrir os dados de acesso de uma vítima e, dessa forma, com esses dados, poder acessar a uma conta ou sistema. O tipo mais comum desse tipo de ataque é o que nós chamamos de ataque de dicionário. Quando o hacker sai testando todas as palavras de um dicionário, evidentemente usando ferramentas eletrônicas, para verificar se alguma das palavras testadas é a senha que ele está procurando. Os ataques de força bruta geralmente são mais bem-sucedidos nos casos em que o usuário, o alvo do ataque, usa senhas fracas ou que sejam previsíveis, possíveis de ser adivinhadas. A maioria das pessoas, como eu ou você, que tem contas invadidas, são vítimas desse tipo de ataque. A próxima ameaça responde pelo nome de Man in the Middle. O ataque Man in the Middle é um nome genérico para qualquer tipo de ataque virtual em que alguém fica entre você e o que você está fazendo. Por exemplo, entre você e sua transação bancária online. Entre você e o seu chat, a sua conversa com a sua mãe, por exemplo. Ou entre os seus e-mails de trabalho e os destinatários para quem você está enviando essas mensagens. Ou ainda, entre você e a caixa, um ATM, um caixa eletrônico, em que você insere os seus dados de pagamento. E assim por diante. Uma das formas mais comuns desse tipo de ataque é utilizar um roteador Wi-Fi como mecanismo para interceptar conversa das vítimas. Isso pode ser realizado tanto através de um roteador corrompido, por exemplo, danificado, explorado, quanto através das falhas de instalação em um equipamento específico. É uma prática muito comum, por exemplo, um criminoso chegar num aeroporto e configurar o seu notebook para atuar como um ponto de Wi-Fi. E aí, ele renomeia esse notebook como um título de rede pública, como por exemplo aeroporto, ou hotel, café, loja, seja o que for, e quando você se conecta nessa rede, achando que você está se conectando na rede do aeroporto, o hacker tem acesso a todos os logins que você realizou, todas as informações digitadas e tudo que você digitou ali ao realizar uma compra online, por exemplo. Outro tipo de ataque importante é o que nós chamamos de Zero Day Attack, ou ataque de dia zero. O ataque de dia zero consiste em uma vulnerabilidade de segurança desconhecida para o mundo em geral, ou seja, uma ameaça que ainda não foi conhecida ou tornada pública. As vulnerabilidades podem ser encontradas por hackers, empresas de segurança, muitas vezes pelos próprios fornecedores que fabricaram a tecnologia ou por nós, usuários, que descobrimos que tem alguma coisa errada ali. Quando essas falhas são descobertas por criminosos, elas são mantidas em segredo o maior tempo possível, por razões óbvias. Assim, os hackers podem se aproveitar delas até que a empresa de segurança ou o fabricante do software cuja falha foi detectada tome conhecimento do problema ou dos ataques e possa lançar uma correção. Em outubro de 2019, por exemplo, uma falha Zero Day foi usada no iTunes da Apple para viabilizar um ataque de ransomware. E por fim, por último, chegamos à engenharia social. Engenharia social é a habilidade de conseguir acesso a informações confidenciais ou a áreas importantes de uma instituição, de uma empresa, através de habilidades de persuasão. Nesse tipo de ataque,
Os hackers se aproveitam tipicamente de idosos, pessoas mais ingênuas, que tenham maior probabilidade de cair em alguma história contada que tenha informações que parecem fazer sentido. Por exemplo, alguém ao telefone se fazendo passar por um funcionário da empresa de telefonia ou internet, precisando de uma senha específica para resolver alguma questão. O cara liga, oi, queria falar com fulano, ele não tá, poxa, precisava de uma senha e tal. Outra forma é esquadrinhar as redes sociais do alvo, da pessoa alvo, e pescar informações sobre hobbies, gostos, preferências, para aumentar a velocidade dessas histórias. A engenharia social também é útil para embasar ataques de phishing. Por exemplo, um hacker pode descobrir que você é sócio-torcedor de algum time e enviar um e-mail simulando uma interação desse programa de sócio-torcedor, o que, para quem recebe sendo sócio-torcedor do time, provavelmente vai fazer todo sentido. E a partir daí, a mensagem o induz a clicar em algum link, que é um link malicioso dentro desse próprio e-mail. Não é por acaso que um dos hackers mais famosos da história, um cara chamado Kevin Mitnick, costumava dizer que a melhor maneira de conseguir uma informação é perguntando. É isso que fazem esses ataques utilizando engenharia social. Muito bem, espero que isso te ajude a entender como é que funciona esse mundo digital e como é que os hackers atacam as nossas informações e assim possa se proteger melhor.